E aí, moçada, tranquilo? Então tá joia. Vamos lá, mais uma aula, mais uma videoaula aqui, né? Dessa vez eu vou acabar mesclando dois assuntos aí característicos do século XIX, né? Um na Europa e outro nos Estados Unidos, né? Nós vamos abordar aí, no caso da Europa, a unificação italiana e a unificação alemã, mas de uma forma um pouco mais rápida, tá legal? Dando mais um apanhado geral do que foi que aconteceu, dando ênfase àquilo que é mais fundamental, mais essencial, tá bom? Para aquela turma que de repente ainda não viu esse assunto, ela não ficar boiando, tá legal? Ela vai ter um rumo bacana assim dentro dos tópicos que nós vamos abordar aqui sobre esse tema. E aí depois nós vamos dar prosseguimento ao assunto expansão territorial norte-americana, que é um assunto que está ligado ao contexto do século XIX, tá certo? Então, eu tô adotando, são dois assuntos que parecem totalmente desconexos, né? Mas lá na frente eles acabam fazendo algum tipo de conexão, não diretamente, mas indiretamente. Por isso que eu vou fazer a abordagem dessa aula desta forma, para que nenhuma turma saia prejudicada, nem outra. Então vamos lá. Gente, olha só, unificação italiana e alemã. Até o ano de 1870, tá? Nem a Itália, nem a Alemanha eram países ainda unificados, né? Você tinha a região da Alemanha, né? Você tinha a região da Itália, Península Itálica, mas nessas duas regiões você vai encontrar o quê? Países independentes, estados independentes, né? Se você pegar, por exemplo, o mapa da Itália, você vai achar lá o Reino de Veneza, o Reino de Gênova, né? O Reino da Sicília, enfim, né? Uma série de reinos aí independentes, monarquias independentes uma das outras. O caso da Alemanha também não era diferente, você tinha um conjunto de estados ali, né, independentes uns dos outros. Esses países, né, a Alemanha e a Itália, só viriam se tornar realmente países depois de 1870. E como vocês vão notar, né, a unificação desses países ela não se deu de forma, digamos assim, tranquila, entendeu? Pacífica, não. Teve guerra, eles tiveram que enfrentar guerras externas, movimentos revoltosos internos, né? E foi desses conflitos todos, conflitos esses armados que acabaram desembocando em guerras, que acabou então tendo o surgimento aí, né, desses países. Bom, uma coisa importante, né? Eu consegui pegar alguns slides aqui sobre esse assunto, né? E nos tópicos ali você não tem muito bem essa informação, né? Então é importante eu já falar isso agora. Na hora que você estiver estudando unificação italiana e alemã, tenha em mente o seguinte: esses dois movimentos de unificação, eles estão diretamente ligados, tá legal? Àquilo que a gente chama de segunda revolução industrial, tá bom? Entenderam isso? Guardem essa ideia, tá? Unificação italiana e alemã está ligado diretamente à segunda revolução industrial. Notaram isso aí? Joia. Por quê? A segunda revolução industrial, ela provocou um aumento muito grande da produção industrial. Por quê? Novas máquinas, novas tecnologias, novas fontes de energia, petróleo, eletricidade, né? Os países estavam investindo bastante na industrialização, eles sentiam essa necessidade. E com o aumento da produção, o aumento do ritmo da produção, fez surgir um problema. Qual o problema? Para quem que a gente vai vender isso tudo? Aí eles precisavam de quê? De mercado consumidor. E outra, alguns países menores começaram a enfrentar escassez de matérias-primas, tá? Porque as fontes dessas matérias-primas, muitas vezes elas eram dominadas por grandes potências, como França, como Inglaterra, né? Então esses países menores, e vamos pensar aqui no caso de forma especial, esses estados italianos, esses estados alemães, eles não conseguiam competir em pé de igualdade contra a França, contra a Inglaterra, né? Daí então a necessidade de ampliação de mercado, e essa ampliação de mercado significava o quê? Unificação.
uma vez que isso para eles era possível. Né, já que todos aqueles estados da região da Alemanha falavam que o alemão, apesar de que com algumas diferenças de dialeto. Lá na Itália a mesma coisa, falou, pô, se a gente fala a mesma língua, tem um passado em comum tal, por que não se juntar, né? E aí, no meio dessa história toda, entram as ideias do nacionalismo, do patriotismo, né? Lá na Itália começa a se falar muito das glórias do passado, lá do Império Romano, né? Na Alemanha, né, os grandes líderes germânicos lá, a exaltação lá do Otto, o Grande, que foi o criador lá do Sacro Império Romano Germânico, né, que era um império assim, bastante fragmentado, diga-se de passagem. Tá? Então eles começam a investir muito numa propaganda nacionalista, até romântica, né? Querendo resgatar os grandes heróis nacionais do passado. Então a gente tem o romantismo, o nacionalismo como forças que compuseram essa onda de unificação. Tá? Além dessas forças, nós vamos ver também que a burguesia, com seu liberalismo, foi uma... Por quê? A gente está falando aqui de revolução industrial, gente, de interesses econômicos, de crescimento de mercado, essa coisa toda. Então, é claro que a burguesia, principalmente a burguesia industrial, era a maior interessada nesse processo de unificação aí. Tá legal? Porque isso iria impactar positivamente as economias dessa classe social. Tá? Então nós temos aí como forças políticas que compuseram esse movimento, né, de unificação da Itália e da Alemanha, o liberalismo da burguesia, o nacionalismo e o romantismo aí, né, que acabaram engrossando esse movimento aí de unificação desses dois países. Certo? Então, aqui no final dessa breve explicação, eu acredito que vocês tenham notado a ligação que existe, o vínculo que existe entre esses movimentos de unificação, tá legal? E a segunda revolução industrial, tá? Então a segunda revolução industrial, ela entra como causa principal, primeira, né, desses movimentos de unificação aí, né? É o principal fator, né? Eu espero que vocês tenham entendido bem isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos slides, né? Então temos aqui uma figura mostrando de cara o que aqui? Uma guerra, né? Então vamos lá, gente, tá? Aí nós temos aqui a Itália estava dividida pelo Congresso de Viena, né? Vocês estão lembrados lá do Congresso de Viena, aí você tem os reinos aqui, né? Veneza, Roma, o reino das Duas Sicílias, o reino sardo-piemontês, né? E aqui embaixo está falando dos carbonários. Os carbonários era tipo de uma sociedade secreta aí, né? Que ficava divulgando as ideias da unificação lá na Itália, né? Aí está aqui a Itália antes da unificação, aí vocês estão vendo essas cores diferenciadas, aí são os reinos que existiam lá na Itália. Então a Itália não era um país como já dá para se notar, né? Vamos passar adiante. Aí nós temos aqui algumas figuras importantes aí dentro do movimento de unificação da Itália. Mazzini, Garibaldi, aquele Garibaldi que lutou lá na Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, durante o período regencial, que a gente ainda vai estudar, né? Aliás, a gente já até estudou, comentei isso aqui com vocês na realidade, né? O Conde de Cavour, ou Cavour, como querem alguns, né? Não me pergunte qual é o correto, não sou especialista em francês, né? Mas já ouvi falar Cavour, já ouvi falar em Cavour, mas vamos falar Cavour por enquanto. Essas três figuras seriam as três figuras mais importantes aí, né? E aqui tá os movimentos, né? O Mazzini com a sua jovem Itália, o Garibaldi com as camisas vermelhas, era um exército, uma milícia, né? E o ressurgimento aqui, ressurgimento do que, professor? O ressurgimento daquela ideia lá do Império Romano, da Antiguidade, aquela coisa do romantismo que eu falei para vocês, né? E nós temos aqui, tá? Vocês estão vendo, o Garibaldi, ele atuou lá no sul da Itália, né?
E o norte, ele teve a liderança muito forte aqui de um estado em especial. Que estado era esse? Era o reino da Sardo-Piemontês, o reino da Sardenha-Piemonte, que era o reino mais desenvolvido, mais industrializado. E, claro, o maior interessado nessa unificação. Né? Se a gente for perguntar qual a classe social mais interessada, a burguesia. Qual que era o estado mais interessado na unificação italiana? Era o reino Sardo-Piemontês, porque era o mais desenvolvido, era o mais industrializado. Correto? Vamos voltar aqui então aos nossos slides. Tá joia? Aí vocês estão vendo aqui, né, esses movimentos aqui são todos movimentos de guerra. Tá? Na hora que vocês estiverem estudando esse assunto, aí vocês vão perceber que a Itália participou de várias guerras. Uma primeira guerra contra a Áustria para tentar recuperar alguns territórios ali no norte, já tentar promover uma unificação dos estados do norte. Né? Aí depois, mais tarde, uma nova guerra contra a Áustria, dessa vez apoiada pela Prússia, né, que é o país que liderou o processo de unificação da Alemanha, né? E depois vai acabar estourando uma guerra aí entre os alemães e os franceses, né? Isso aí acabou favorecendo o processo de unificação italiana, tá bom? Vamos continuar dando uma olhada aí. Aí, consequências da unificação. Foi estabelecido lá na Itália uma monarquia, né? Uma monarquia de caráter parlamentar. E o rei seria essa figura simpática aí, o rei Vítor Emanuel II. Hoje o negócio de barba e bigode está na moda, né? Ué, morram de inveja, tá certo? O norte foi a região da Itália, né, que liderou, como eu falei para vocês, através do reino Sardo-Piemontês, né, e ela acabou tendo maior desenvolvimento, enquanto que no sul, né, ficou assim, uma região que já era mais pobre, mas essa pobreza aqui continuou. Né, então muita gente costumava sair do sul para tentar arrumar emprego lá no norte. Né, e aqui embaixo tem um tema que vocês estão vendo aí, questão romana. Então aqui, gente, eu vou parar um pouquinho, né, só para poder explicar para vocês. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Norte, liderado pelo reino Sardo-Piemontês, foi através das guerras lá, da movimentação, ele foi unificando os estados do norte. No sul, o Garibaldi, né, com seus exércitos, foi conquistando o reino está com apoio popular, inclusive, e tal, e no meio da Itália, no meio do território italiano ali, você tinha os chamados estados papais. Vocês estão lembrados quando a gente estudou lá Pepino Breve, o reino dos francos, né? O que Pepino Breve fez? Ele deu territórios na Itália para a igreja. Que territórios eram esses? Justamente esses territórios do centro da Itália. São os chamados estados pontifícios ou estados papais, administrados, governados diretamente pela igreja. Pois muito bem. O que aconteceu? Você tinha o norte vindo para cima desses estados papais, o sul também, eles ficaram pressionados, mas só que ali tinha exércitos franceses. O que tinha exército francês ali? Quem estava governando a França nessa época, ou seja, 1870, era o sobrinho de Napoleão, que estava com o título de Napoleão III. Né? E ele tinha transformado a França novamente num império. Né? Tentando ganhar um maior apoio político interno dos franceses, que são católicos na sua maioria, né? A Igreja Católica, preocupada lá com os avanços do norte e do sul sobre seus territórios, ela pediu a ajuda dos franceses e, no caso, o Napoleão III concedeu essa ajuda enviando exércitos ali. O objetivo do Napoleão III lá internamente na França era ganhar apoio dos católicos franceses, daí o envio dessas tropas. Tá? Mas o que aconteceu, gente? No ano de 1870 estourou uma guerra entre França e os alemães, tá certo? E aí, cara, ele ia precisar desses exércitos, então ele chamou esses exércitos de volta. Então os estados papais, eles ficaram desprotegidos, aí o norte avançou, o sul também, pronto, conquistaram as terras, né, da igreja. Então a igreja, né, como vocês estão vendo aí, ela não reconheceu a criação do Estado italiano, falou, não, né, vocês roubaram essas terras da gente, essas terras eram historicamente nossas, vocês não poderiam ter roubado, eu não reconheço esse governo, né. Então esse não reconhecimento da igreja ao Estado italiano acabou virando uma pedra no sapato desse novo Estado, uma vez que os italianos são na sua maioria também católicos, né? Então ficou uma relação muito ruim, muito desgastante aí entre o Estado, esse novo Estado italiano, e a igreja, né? Esse impasse aí, né, entre a igreja
e o Estado italiano ficou conhecido, entrou para a história como a questão romana. Tá? Guardem esse nome, porque isso costuma cair em prova de vestibular. Bom, e essa questão romana durou para sempre, professor? Não. Quando chega no ano de 1929, um governante da Itália chamado Benito Mussolini, um ditador, né, que implantou o fascismo lá na Itália, tá joia? Ele faz um acordo com a Igreja Católica. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Latrão. Guardem esse nome, Tratado de Latrão, tá? Então, o Tratado de Latrão, ele representou justamente o quê? O acordo entre a Igreja Católica, tá, e o Estado italiano. O que estava estabelecido aí? E dentre os pontos principais, uma indenização simbólica, né, pela perda dos territórios que o Estado italiano então pagou à Igreja Católica, né? O ensino religioso nas escolas públicas italianas passou a ser o ensino católico, né? Ou seja, seria praticamente um reconhecimento que a religião oficial do Estado italiano, fascista, seria o catolicismo, né? Então era um Estado confessional, estranho isso em pleno século XX, né? Mas foi isso que aconteceu. E em troca a Igreja Católica reconheceria então o Estado italiano, tá? E talvez o ponto principal aí para a Igreja, o Estado italiano reconheceu a independência, a autonomia do Estado do Vaticano, ou seja, foi criado o Estado do Vaticano sob a soberania então do Papa, né, da Igreja Católica. Às vezes, quando o Papa vem ao Brasil, muita gente aqui no Brasil questiona, fala, por que esse cara é tratado desse jeito? O presidente tem que ir lá receber o cara, tal. A explicação é essa, ele é um chefe de Estado, tá? É como se ele fosse presidente de um outro país aí, tá? Então ele tem todo aquele protocolo, aquela diplomacia, né, de ter que ser recebido pelo chefe de Estado daqui, no caso do Brasil, tá certo? Então essa foi a questão romana. Fiquem ligados, isso é uma coisa que costuma cair bastante em prova, tá bom? Vamos retornar aqui aos nossos slides bem rapidamente, tá joia? Bom, é o caso da Alemanha, também dividido pelo Congresso de Viena em 39 estados autônomos, tá legal? E vocês têm aqui a informação, a Áustria, líder agrícola, Prússia, era líder industrial, tá bom? Então esses eram os estados germânicos. A Áustria era considerado um dos estados germânicos, mas no processo de unificação vocês vão ver, né, que a Áustria ficou de fora. A Áustria acabou não fazendo parte aí da Alemanha, pelo menos nesse momento, tá? Então vamos ver as etapas aqui. No ano de 1834 foi criado entre esses estados alemães a chamada Liga Zollverein, tá? O que é essa Liga Zollverein? É uma união aduaneira. O que é isso, professor? É como se fosse uma espécie de União Europeia, mas só que não era uma União Europeia, era uma União Alemã. O que isso quer dizer na prática? A troca de mercadorias, o comércio entre esses estados alemães não seria alvo de taxação, tá legal? Ou seja, eles não pagavam imposto de entrada, né, quando saíam de um desses estados e ia para outro. Isso foi no sentido de facilitar o comércio entre esses estados. Já era, digamos assim, um primeiro passo no sentido de tentar equilibrar as coisas com Inglaterra, com França, com as grandes potências industriais daquela época. Ele falou, pô, a gente não pode ficar de fora. Mas ainda faltava a unificação política, né? Isso já era uma espécie de unificação econômica. Vamos continuar vendo aí, né? Então, nós temos aqui a delimitação territorial aqui dentro do continente europeu da Liga Zollverein. Isso aqui para a gente no momento não é tão fundamental, vamos passar aqui, né? E assim como na Itália teve também líderes, né, importantes, nós temos aqui, no caso da Itália, Otto von Bismarck, que foi o principal líder da unificação, né? Só que ele falou o seguinte, pessoal, a unificação alemã vai ser feita a ferro e fogo, tá legal? Sangue, ferro e fogo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Vai ter que rolar guerra, né? E foi justamente isso aí que ele fez, tá certo? Então o Otto von Bismarck, com o apoio da burguesia prussiana aí, né, o Otto von Bismarck era um Junker, ou seja, ele fazia parte da aristocracia rural, mas nesse momento existia uma consonância, uma sintonia de interesse entre a burguesia e essa aristocracia rural aqui, né? Porque se a burguesia vendesse muito, ia contratar muitos produtos aqui da área rural. Então o que era bom para um, era bom para o outro, por isso que eles estavam juntos aqui, né?
E aí o Otto von Bismarck ele começa a realizar um monte de guerras aí. A primeira dessas guerras foi a guerra contra os Países Baixos, né? Foi a chamada Guerra dos Ducados, que ele julgava que a Alemanha, no caso não a Alemanha, a Prússia, né, teria direito a alguns territórios. Aí chamou a Áustria para vir junto para essa guerra, aí a Áustria foi e tal, eles fizeram guerra. Aí depois o que o Otto von Bismarck faz? Ele arruma uma encrenca com a Áustria, vai fazer uma guerra contra a Áustria. Aí nessa guerra contra a Áustria, o que vai rolar? Ele vai chegar para os estados que estavam no meio do caminho entre a Prússia e a Áustria e falar assim: ó, moçada, vocês estão no meio do caminho, vocês vão ter que ficar do lado de alguém, porque neutros não tem como ficar, porque nós vamos fazer guerra entre nós aqui, tá? Então vocês estão no meio do caminho, vocês decidem. E eles acabam ficando do lado da Prússia, formando aquilo que ficou conhecido como a Confederação Germânica do Norte, né? E essa Confederação Germânica do Norte derrota a Áustria com a ajuda dos italianos, que se aproveitam da situação para pegar alguns territórios. Lembra que eu falei isso alguns minutos atrás? Então, pois muito bem. Essa Confederação Germânica do Norte sai vitoriosa. E algum tempo depois, esse Otto von Bismarck ele arruma uma encrenca lá com a França, né? Ele dá um jeitinho de arrumar um problema diplomático com a França e acaba fazendo com que a França, lá do Napoleão III, declare guerra para eles. Aí a situação vai ser a mesma. Ele vai chegar para os estados do sul da Alemanha e vai dizer o quê? Para ele falar: moçada, vocês estão no meio do caminho aí, tá? Entre nós e os franceses, vocês vão ter que ficar do lado de alguém. Eles falavam alemão, já participavam da Ligas Overall, e ficaram do lado de quem? Da Confederação Germânica do Norte. Formou-se então uma outra confederação, a Confederação Germânica do Sul, que se juntou à Confederação Germânica do Norte e lutou contra os franceses e venceu os franceses, tá legal? E ao final dessa guerra, o que foi que eles fizeram? Vamos juntar as duas confederações e formar um único país. Que único país é esse? A Alemanha. Vamos continuar dando uma olhada aqui rapidamente, tá bom? Então, a tática militarista, vocês viram, guerra pra caramba, né? Via prussiana, sem participação popular, de cima para baixo, né? E aqui tem a etapa, a Guerra dos Ducados, né? Que foi lá contra a Dinamarca, a anexação dos territórios, depois a guerra contra a Áustria, que foi o que eu falei, e depois a guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana. E nessa guerra aqui houve a anexação de territórios franceses para o lado dos alemães, que é a região da Alsácia-Lorena. Guardem esse nome aí, viu, gente? Alsácia-Lorena, né? Vocês vão ver esse nome de novo quando a gente estiver estudando a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Vamos lá. Aí está aqui a Alemanha já unificada em 1871, né? E aí consequências dessa vitória francesa. Aí nós temos aqui o chamado revanchismo francês por causa da perda da Alsácia-Lorena, tá? É lógico que não foi só por causa disso, né? A perda da guerra, mas como eles perderam parte do território lá na França, né? Eles desenvolveram assim, um sentimento anti-alemão muito forte, né? Um sentimento de vingança, que é esse chamado revanchismo francês, que é um outro termo para vocês guardarem, viu? Região da Alsácia-Lorena, questão romana lá da Itália, e essa agora aí, né? O revanchismo francês. Quando a gente estiver estudando a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ouvir falar novamente nesses fatos aí, nesses episódios, tá? Voltemos aí aos slides, né? Comuna de Paris. O que foi esse negócio de Comuna de Paris? Primeiro governo de inspiração socialista da história. Cuidado, viu, gente? Foi o primeiro país a adotar o socialismo? Não, porque foi apenas na cidade de Paris, tá legal? Se cair numa prova qual foi o primeiro país, aí vocês vão falar que foi lá na Rússia, né? Mas se perguntar qual foi o primeiro movimento socialista da história, aí sim, o primeiro movimento social, o primeiro governo socialista da história, a gente considera que foi então a Comuna de Paris, né? O pessoal lá de Paris não concordou na rendição da França para a Alemanha, falaram: não, a gente vai continuar lutando, e assumiram o governo, né? Ficaram aí 72 dias no governo, e durante esse governo, né? Durante esse período aí, igualdade civil entre homens e mulheres, pensões. Só que essa igualdade civil não era tão igualdade assim não, porque as mulheres não votavam não, viu? Pensões para viúvas e para órfãos, fim do trabalho noturno, e votaram algumas outras leis, né? Atendendo a reivindicações do movimento trabalhista, né? Aí o que aconteceu, gente? Tanto os franceses, né, quanto também os alemães, porque os alemães apoiaram os franceses, já que eles tinham fechado um acordo, eles vieram para cima dessa galera aqui, né, e provocaram um massacre aí desse pessoal revoltoso que estava lá, né,
nesse episódio da chamada Comuna de Paris. Tá legal? Pois muito bem, gente. Esses termos que eu acabei de citar aí para vocês, né? Ó, questão romana é importantíssimo, é consequência desse processo de unificação, tá bom? A Comuna de Paris, importantíssimo, tá legal? A perda da Alsácia-Lorena, tá? Gente, tudo isso aí tem a ver com dois assuntos muito importantes que a gente vai estudar posteriormente, legal? Que é o imperialismo, ou seja, quando os países europeus começam a lotear a África e a Ásia. Isso tem a ver com a segunda revolução industrial, está precisando de mercados, e agora estava entrando dois novos países nessa corrida imperialista, que eram a Itália e a Alemanha. Chegaram atrasados, mas chegaram, falaram, opa, estamos chegando, eu quero um pedaço aqui para mim também e tal. Isso ajudou bastante a aumentar o clima de tensão lá na Europa. Esse é um dos motivos da corrida armamentista. Os países europeus começaram a se armar. Falaram, pô, o negócio está ficando tenso aqui, pode ser que role uma guerra, um fight aqui entre a gente. Pô, é melhor começar a me armar, tá? E além de se armar, eles começaram a fazer alianças uns com os outros. Falaram, pô, cara, vai que estoura uma guerra e eu tô sozinho aqui no meio dessa guerra. Falaram, não, eu vou procurar um aliado de peso aqui para eu poder, né, estar junto com ele, porque se acontecer uma guerra eu não tô sozinho, tá? Então foi se formando um sistema de aliança e ao mesmo tempo uma corrida armamentista por conta dessa corrida imperialista por territórios, por mercados, enfim, né? Então, gente, olha só, tava ficando esquisito esse negócio aí, né? Então a entrada da Itália e da Alemanha acirrou essa tensão. E isso tem a ver com o que, gente? Com a Primeira Guerra Mundial. Porque um dos elementos da Primeira Guerra Mundial foi o quê? O sistema de aliança. Corrida armamentista, clima de tensão na Europa, tá? E o clima de tensão na Europa, como vocês estão percebendo, aumentou bastante por conta desses processos de unificação, tanto da Alemanha quanto também lá da Itália, tá? Então, para entender a Primeira Guerra Mundial, assunto importantíssimo, a gente tem que entender esse processo de unificação, sem esquecer daqueles detalhes, questão romana, Comuna de Paris, porque são coisas que podem cair em prova de vestibular. Fiquem atentos, estudem bastante isso aí, tá joia, gente? Valeu, um abraço. E vocês vão ver aqui no slide, tá? Antes de eu terminar, tá aqui, ó. Causas da Primeira Guerra Mundial, disputa, imperialismo, progresso industrial acelerado, o aumento do clima de tensão que não está aqui, né, corrida armamentista, tudo isso que tem a ver aí com esse processo de unificação. Beleza? Tá joia? Então é isso aí. Valeu, galera. Brigadão.